Bom, vamos começar agora a nossa aula, né, sobre o tema de hoje é ação de consignação em pagamento, conforme eu já tinha exposto anteriormente para vocês. Pessoal, bom dia. Olha só, o que é a nossa ação de consignação em pagamento? A ação de consignação em pagamento é mais uma ação daquelas que eu havia dito para vocês, essas ações de procedimentos especiais. As ações de procedimentos especiais, como eu disse, nós temos o procedimento comum, aquele procedimento normal que a gente fala, ó, petição inicial, depois da petição inicial a gente cita há uma distribuição ou registro, depois da distribuição ou registro, a gente vai lá e cita o juiz marca uma audiência de conciliação, a audiência de conciliação não pode ser marcada no mínimo, tem que ter 30 dias, no mínimo, entre o despacho do juiz e a audiência de conciliação. O réu tem que ser citado no prazo mínimo de 20 dias. Todo aquele procedimento, se chegar nessa audiência de conciliação, não fizer acordo, aí a gente vai marcar o quê? Aí nessa situação a gente dá mais um prazo de 15 dias para a parte apresentar a sua contestação, e aí o processo vai se desenrolando normalmente. Isso vocês estudaram comigo, isso a gente já tratou, isso a gente não teve nenhum tipo de dúvida. Beleza. E aí a gente começou com os procedimentos especiais. O primeiro procedimento especial que a gente tratou, o primeiro procedimento especial foi o procedimento de ação de juizados. Mostrei tudo dos juizados para vocês, toda a dinâmica dos juizados. E agora? E agora nós estamos tratando, depois a gente, na aula passada, que eu até gravei, né, disponibilizei lá no YouTube para vocês, eu tratei com vocês da ação monitória. A ação monitória, ela tem a ação monitória ela tem uma peculiaridade que vocês viram, ela é utilizada quando a gente tem uma dificuldade dificuldade de ter um título executivo, né, judicial ou extrajudicial, você não precisa ter um documento, mas que ele não tem essa força para você cobrar ele, para você exigir ele. E aí o que a gente faz? Utiliza a ação monitória. Eu estou vendo aqui que a Verônica perguntou. Pode perguntar agora, Verônica, qual que é a sua dúvida sobre a ação monitória? Se quiser já, pode até ligar o áudio aí e perguntar para a gente interagir antes de eu entrar com a ação de consignação. Com relação ao parágrafo 10º do 702. Deixa eu abrir aqui, deixa eu pegar o Porque código. na aula o senhor falou que a multa... Deixa eu ver aqui. Vamos lá, deixa eu pegar um código aqui para eu ler. Eu estou assim. Parágrafo 10º do artigo 702. 702. Uhum. 10. Vamos lá. Parágrafo 10º. O juiz condenará o autor da ação monitória, de ação monitória proposta indevida e de má-fé ao pagamento em favor do réu de multa de até 10% sobre o valor da causa. Diga, qual que é a sua dúvida? É que na aula o senhor falou que a diferença do 700, uma das diferenças do 10º para o 11º, do 10 para o 11, era que quando o autor paga a multa, vai para a justiça e não para o réu. Não, nesse caso aí eu havia me fala que vai confundido pro réu. mesmo, você está correto. Eu havia me confundido, porque na verdade eu estava levando em consideração não essas multas aqui, mas eu estava levando em consideração a possibilidade do juiz ainda estabelecer uma litigância de má-fé. Então, aí, nesse caso aqui, nessa questão aqui, há essa multa, que essa multa já é estabelecida no caso específico, mas o juiz ainda, se ele vê que o cara, se ele quiser penalizar o cara mais ainda, ele pode utilizar como sendo litigância de má-fé. Entendeu? Então, existe essa possibilidade. Foi um equívoco meu na hora de deixar claro em relação a isso. Eu não deixei claro que o meu posicionamento não era referente a esse artigo aqui em específico. Mas você está correta. O foco aqui é sempre, a ação monitória é sempre tentar induzir o cara a não entrar com aventuras jurídicas. Existe muita aventura jurídica nessa situação.
Então, Certo. a ação monitória, por as pessoas não terem um documento, um título não tem um título executivo judicial ou extrajudicial na mão, então haveria muitas aventuras jurídicas. Então, existe esses dois parágrafos, tanto o parágrafo 10º quanto o parágrafo 11º, que existe essa possibilidade. E Uhum. ainda o juiz, eu já vi casos que o juiz ainda aplicaria multa de litigância de má-fé. E aí a gente tem várias repercussões ainda. Quando o juiz está querendo sacanear com um cara que por ele ter utilizado de má-fé, ele acaba desdobrando dessas outras formas, tá bom? Mas obrigado pelo lembrete, Certo. obrigado aí por estar feito. Pode, sempre vocês verem alguma inconsistência, pode falar aí sim, que a gente às vezes pode dar uma rateada, sem nenhum problema, tá bom? Mais alguma Tá dúvida, bom, show, pessoal? obrigada. Não. Então, beleza. Vamos voltar então agora para a parte da consignação e pagamento. Vamos lá. Consignação e pagamento. Quando a gente está tratando da ação de consignação e pagamento, pessoal, a gente tem que lembrar o seguinte: muitas das vezes a gente não tem como pagar. A gente quer pagar alguém e por algum motivo a pessoa não quer receber. Às vezes a pessoa não quer receber porque ela não concorda com o valor que eu estou querendo pagar. Às vezes a pessoa está de birra comigo e não quer receber porque está querendo que eu sofra penalidades com uma mora, que eu tenho que pagar juros e multa. Tem gente que é desse jeito. Às vezes, imagina, eu faço lá um contrato que eu coloco uma multa muito grande por inadimplemento. Está lá uma multa muito grande por inadimplemento. Aí o cara está querendo me pagar e eu fico criando todos os mecanismos possíveis e imagináveis para quê? Para o cara ficar atrasado para me pagar com multa. Então, existe alguns estilos de má-fé nesse sentido. Além disso, pode acontecer quando eu não sei a quem eu devo pagar. Muitas vezes a gente não sabe quem que a gente deve pagar. E aí eu trago aqui para vocês a previsão legal, né, como eu coloco aqui, ó, previsão legal e conceito. No Código Antigo, essa ação estava no artigo 890 até o 900. Já no novo CPC, né, no CPC de 2015, está do artigo 539 ao 549. E aí algumas mudançazinhas. A questão da consignação e pagamento, ela também é citada no Código Civil, no seu artigo 334. E aí aqui eu faço um conceito bem rápido, que trata-se do depósito judicial ou extrajudicial de coisa devida com a mesma força liberatória que possui o pagamento. Então, por que eu trouxe para vocês, eu levei para vocês naquela época, quando eu mandei os trechos dos livros para vocês fazerem os fichamentos. Eu mandei dessa daqui também, porque é uma ação muito corriqueira. É muito comum a gente utilizar a ação de consignação e pagamento com base nessa dificuldade de, às vezes, você pagar algumas pessoas. Então, você tem que criar você vai judicialmente tentando o quê? Se retirar daqueles ônus. Senão a pessoa vai falar assim, olha, você tá atrasado. Então, para você ter os efeitos liberatórios, para você evitar que alguém venha alegar que você não está pagando, você utiliza a consignação em pagamento. Deposito, você vai ver tanto extrajudicialmente como judicialmente valores. Eu faço isso e a partir daí eu estou livre. Olha, fiz a minha parte. Só que, claro, existem alguns desdobramentos nessa situação. Vamos voltar lá? Olha só. Olha só o que a gente tem no próximo slide. Exatamente isso. Quais são as hipóteses de cabimento dessa ação? E aí a gente tem que ir lá no Código Civil. Quando a gente vai no Código Civil, possivelmente, não sei se o professor chegou a tratar isso com vocês, nós temos essa situação, né, que da mora, né, acipientes ou do incógnito. Olha só, a consignação tem lugar. Se o credor não puder ou sem justa causa receber pagamento, recusar a receber o pagamento ou dar quitação de forma devida. Muitas vezes eu quero pagar o bonito e o cara, eu falo assim, não, beleza, então me dá a minha quitação aí, me dá a minha carta de quitação aí que eu te paguei. O cara vira e fala assim, não, não vou te dar. É um direito de quem está pagando receber a sua quitação. É um direito. Se eu estou pagando, eu tenho direito de ter um documento
algo que demonstre que eu paguei, para você não, para aquela pessoa não me cobrar novamente em momento posterior. E às vezes os bonitos não querem conceder isso para a gente. Então, quando chega numa situação como essa, a gente também pode utilizar essa ação de consignação em pagamento. 2, se o credor não for nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condições devidos. Muitas vezes, a depender do tipo de obrigação, a depender do contrato que você fizer, você vai entregar alguma coisa. Vamos imaginar, eu tenho que entregar para o Everton um cavalo na fazenda, na rodovia tal, que ele vai lá pegar esse cavalo na rodovia e levar para a fazenda dele. A gente combina isso e o bonito vai e não aparece. Então, com essas e outras situações, a gente sempre tem que analisar, a gente tem que sempre ver que pode gerar dificuldades para quem iria cumprir a obrigação, ele vai ficar restrito. Então, é um mecanismo que a gente tem para que a gente possa se liberar. Terceiro, se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil. Vamos dizer que o cara mora lá no Morro do Dendê, que é ruim de invadir. Então, a gente tem que se resguardar. É de difícil acesso, moro num local que eu não consigo adentrar, eu não consigo levar a esse local. Então, por essas e outras, a gente tem também essa dificuldade. Tá vendo que são sempre barreiras que dificultam eu executar com a minha parte da obrigação? Eu tenho minha obrigação, eu estou querendo pagar a minha obrigação, só que existe algum ponto que está gerando problema nesse cumprimento. Então, nessas situações, é que a gente pode utilizar a ação de consignação e pagamento. E aqui o incógnito. Se houver dúvida sobre quem deve legitimamente receber o objeto do pagamento ou se pender litígio sobre o objeto do pagamento. Imagina, tenho dúvida. Imagine uma situação que eu tenho um inventário, o inventário foi resolvido, foi feito a divisão lá das partes, só que por conta de ter feito a divisão, eu ainda não estou, ainda está no processo de inventário ainda, eu ainda não estou sabendo se já foi terminado, se não foi terminado, está nesse litígio, eu não sei se eu posso pagar para o inventariante, eu não sei se eu vou passar para o filho, que isso vem atrás de mim, falando que pode pagar, meu pai morreu, mas você pode pagar para mim. Quando há essas dúvidas sobre quem eu devo pagar, às vezes uma pessoa se apresenta para você falando que não, você pode pagar para mim, mas olha, não sei, não sei se eu posso pagar para você, você não trabalha mais para aquela empresa. Não, o chefe mandou, você pode vir aqui, eu apesar de já ter saído da empresa, você pode vir aqui, não tem nenhum problema, pode me pagar que tá tudo ok. Lembre-se daquele brocardo jurídico. Quem paga mal, paga 2 vezes. Então, você, se tiver dúvida quanto a quem você deve pagar, pode acontecer essa situação de você também consignar. E é a questão, né? Se pender litígio, imagina que eu tô de posse desse livro, e aí uma pessoa fala assim, a Natália vira e fala assim, olha, esse livro é meu, esse livro é meu. Aí vem a Isadora e fala, não, esse livro é meu. Tá tendo um litígio aqui, eu preciso entregar esse livro para alguém, eu não sei para quem que eu vou entregar. Veja, se eu entrego para a Natália, depois a Natália perde, ela consome esse livro. Se eu entrego para a Isadora perde e ela consome esse livro. Quem que vai se ferrar? Naironzinho. Naironzinho. Por quê? O Nairon, nesse caso em específico, o que o Nairon fez? O Nairon, ele foi e cometeu o erro de pagar errado, paguei mal. Então, nessa situação, para evitar esse tipo de situação, a gente tem essa possibilidade de fazer nós temos essa possibilidade de fazer a consignação em pagamento. Então, primeiro, o que eu queria mostrar para vocês são essas hipóteses de quando que a gente cai. Segundo, competência para as ações de consignação em pagamento. A competência para as ações de consignação, tanto o Código Civil como o Código de Processo Civil, ele estabelece algumas disposições, olha só, que se repetem, artigo 540.
requer-se-á a consignação no lugar do pagamento, cessando para o devedor a data do depósito, os juros e os riscos, salvo se a demanda for julgada improcedente. Então, a grande situação que a gente tem aqui, trazida aqui, é que a consignação será no lugar do pagamento. Onde que eu deveria fazer esse pagamento? Então, se o pagamento deveria ser feito em Goiânia, então esse local que a gente vai ter que ingressar, essa que é a competência que a gente vai utilizar. Por isso que é muito importante, quando a gente está numa relação contratual, nessas relações contratuais, a gente sempre estabeleceu o foro de eleição. Porque onde a gente vai facilita muito para a gente poder depois designar a questão dessa competência. Vamos seguindo. Vamos lá. Nós temos, pessoal, a legislação ela traz duas fases para a gente do procedimento da ação de consignação. Nós temos a fase judicial e a fase extrajudicial. E elas são não necessariamente interligadas entre si. Não necessariamente eu preciso ir na fase extrajudicial para depois ir para a judicial. Vamos lá, deixa eu abrir aqui para mim, só para fazer algumas ponderações antes disso. Então, olha só, pessoal, se vocês forem levar em consideração como que é essa dinâmica. Quando a gente entra na fase de consignação, puxa, eu tenho que pagar a Natália e a Natália não está querendo receber. Então, o que eu vou pensar? Eu sei onde a Natália ela mora, eu sei onde a competência, onde que eu deveria levar no nosso contrato está aqui para Goiânia, então perfeito, então não tenho dúvida sobre competência. Eu posso fazer de duas formas, eu posso fazer de forma extrajudicial ou de forma judicial. A maioria das vezes, a depender da situação, por questões financeiras, você tenta primeiro a extrajudicial, porque extrajudicial você não precisa nem de advogado. O que é extrajudicial? Você vai num banco oficial, Caixa, Banco do Brasil, ou em locais onde não tem nem Caixa ou Banco do Brasil, você pode ir em qualquer outro banco. Eu vou mostrar para vocês no nosso material que existe até mesmo uma resolução do Banco Central que permite que os outros bancos venham fazer isso. Então, você faz essa primeira parte, você vai depositar esse dinheiro, vai pagar as taxas. Olha, eu tenho que pagar a Natália R$1.000. Eu chego lá no banco, deposito esses R$1.000 e eu vou mandar uma carta com um aviso de recebimento para a Natália, falando: Natália, na data de 30 de março, eu estive presente lá no banco tal e fiz o depósito, consignei o pagamento e estou para poder me ver livre dos juros e multa. Para quê? Para me resguardar. Se você não está querendo pegar o dinheiro da minha mão, eu já deixei lá no banco. Só você que vai poder sacar esse dinheiro. Tá ok? Tá ok. E a Natália vai receber essa carta com aviso de recebimento. É exatamente isso que está lá no nosso artigo. Ó, vamos lá no artigo. Olha só o que o artigo trata. Ó, o artigo 539. Tratando-se de obrigação em dinheiro, então, somente nessa questão da obrigação em dinheiro, poderá o valor ser depositado em estabelecimento bancário oficial onde houver. Então, onde houver estabelecimento oficial, a gente vai colocar. Tem cidadezinhas pequenas, não sei se Faina, por exemplo, tem. Então, se Faina não tem, você vai alegar o quê? Você como advogado vai alegar essa resolução do Banco Central, a resolução 2814 de 2001, que permite que isso seja feito, que esse procedimento seja feito de forma o quê? Seja feito de forma em qualquer outro daqueles bancos que tiver lá. Se tiver um Itaú, tiver um Bradesco, pode ser feito nesses bancos sem nenhum tipo de problema. Além disso, outro ponto que a gente fala, onde houver, situado no lugar de pagamento, cientificando-se o credor por carta com aviso de recebimento. Vocês já viram aviso de recebimento? Cartas com aviso de recebimento? O que é a carta com aviso de recebimento? É uma cartinha que você tem um cartãozinho que você paga à parte,
que aí o carteiro, na hora que você vai receber, pergunta assim, a Natália tá aí? Aí ele fala assim, não, a Natália tá aqui. Então, Natália, vem cá, ó, assina aqui para mim que você recebeu, a Natália vai, assina que ela recebeu, a partir do momento que ela assinar que ela recebeu, o carteiro tira aquele cartãozinho, ele tira o cartãozinho e fica com ele. E ele devolve para quem enviou. Então, esse que é o procedimento. Assinado o prazo de 10 dias para manifestação de recusa. Então, a Natália recebeu hoje essa cartinha avisando que o Nairon pagou a ela R$ 1.000 e esse valor está depositado no Banco do Brasil. A Natália, ela tem o quê? A Natália tem o prazo de 10 dias para ela se recusar. Ela pode se recusar? Pode. Às vezes, eu estou falando que tem que pagar 1.000, mas na verdade, eu tenho que pagar em 1.500. Às vezes, nós estamos brigando por conta de uma multa, às vezes, uma conta de um valor. Eu entendo que é um valor, ela entende que é outro. Aí eu falo assim, não, isso é R$ 1.000. Ah, não, é 1.500. E a gente vai ficar nessa briga. Se eu não depositar sequer os R$ 1.000 para ela, eu vou estar levando multa em cima dos 1.500. Não só sobre uma diferença que possivelmente a gente está discutindo. Então, existem essas situações que devem ser levadas em consideração. Por isso que o artigo 539, ele traz dessa forma. Deixa eu abrir aqui no meu código também, para quem tiver aí com vocês. Oi. E ela vai recusar esse pagamento de que forma? No AR também? Aí, o que acontece? Olha só como que a gente leva em consideração. Ela recusa, ela vai ao banco para poder recusar. Ela vai até o banco e informa documentalmente que ela está recusando. Você está entendendo? Porque se ela não se manifestar para o banco nessa situação, o que vai acontecer? Pode ser considerado que ela aceitou. Por isso que ela tem que se manifestar, por isso tem que ser de uma forma bem clara essa sua recusa. Olha só como que trata o parágrafo segundo, ó. O parágrafo terceiro que trata exatamente isso que você está me perguntando. Ó. Ocorrendo a recusa manifestada por escrito ao estabelecimento bancário, poderá ser proposta dentro de 1 mês a ação de consignação instruindo-se a inicial com prova do depósito da recusa. Então, a melhor forma de você fazer isso é pessoalmente. Por que é pessoalmente? Para você não perder o prazo de 10 dias. Se você mandar por aviso de recebimento, você vai confiar que a carta vai chegar lá nesse período de 10 dias? O prazo não é contado, né, a partir do momento que eu estou postando. Mas sim contado a partir do momento que eu recebi, eu tenho 10 dias para me manifestar. Por isso que eu tenho que ir na agência bancária e me manifestar. Olha, eu não aceito, eu estou documentando aqui que eu não aceito isso. Pronto. Você está entendendo? É uma questão até mesmo para você se resguardar. Porque não dá para confiar nos Correios. Se fosse agora, se quiser mandar um Sedex 10, não vejo não. Professor, Isadora aqui. Deixa eu perguntar. Por exemplo, se a pessoa então se recusar a receber a correspondência, não é uma maneira já mostrando da recusa ou ela tem que ir especificamente ir no banco? O que acontece? Sabe qual que é o grande problema? Quando você recebe essa correspondência, você não sabe o que está na correspondência. Você está entendendo? Então vai chegar lá para você o quê? Vai chegar a correspondência, uma cartinha. Opa, cartinha do banco. Você vai recusar? Recusa. Você assina primeiro e depois que você vai ver que alguém depositou alguma coisa. Você entendeu? Agora, se por acaso você não aceitar a carta, por algum motivo o endereço está errado, algum motivo não conseguirem te achar, ou não conseguir achar ninguém, alguma coisa, o que vai acontecer? Essa notificação, ela não foi eficaz. Ou a parte vai tentar uma nova notificação, ou ela fala assim, olha, por essa notificação extrajudicial não dá certo. Então, o que ela vai tentar fazer? Já vai fazer a judicial. Deu para você entender, Isadora? O grande problema... Deu sim, professor. Obrigada. É porque você levou em consideração o quê? Você levou em consideração a situação em que a pessoa pegava a cartinha, ah, não, isso aqui é consideração de pagamento. Não, não quero. Não, na verdade, primeiro você recebe a carta, o carteiro chegava para você e falou assim, olha, Isadora, tem uma carta aqui para você, do Banco Itaú, do Banco do Brasil. Você vai, Banco do Brasil, você assina, você Isadora, deixa eu ver o documento, assinou, ele vai, destaca o aviso de recebimento,
fica com ele, e é a partir disso daí que ele te entrega a carta, então você não está sabendo. Entendeu? É até a estratégia para Entendi. evitar que a pessoa se recuse. Beleza? Ok. Tem a pergunta aqui do Luciano. A incompetência pode ser legada pelo juízo de ofício. Vamos lá. A gente, que nem o Everton falou, ó, se for, a gente tem que analisar se a incompetência vai ser relativa ou absoluta. Competência absoluta pode ser de ofício. A relativa não pode ser de ofício, você se lembra, né? E tanto relativa quanto absoluta deve ser feita aonde? Elas devem ser feitas na contestação, né? É uma preliminar de contestação. O que acontece? Nessa situação, eu entendo que quando você está colocando contrato, você estabeleceu o contrato, e aí você estabeleceu o local onde a obrigação deve ser feita, então a própria lei estabeleceu que só pode ser feito, você só pode colocar a ação, você só pode propor ação no local onde deveria receber. Se eu estou colocando que só pode ser no local onde deveria receber, não é a lei que está definindo onde que é a competência? Se a lei está definindo onde que é a competência, eu entendo que aqui é uma competência absoluta. Ela não é possível uma prorrogação de competência. Eu não posso depois, não, vou alterar, eu aceitei. Eu entendo que não. Como a lei já estabeleceu que o local correto de você ingressar com a ação de consignação em pagamento é exatamente o local onde foi estabelecida o pagamento, onde deveria ter sido o pagamento, então, para mim, aqui é competência absoluta. Se é competência absoluta, nesse caso, o juiz pode fazer de ofício. Então, leve em consideração esse ponto. O Tiago perguntou, a R nem sempre será assinada pelo intimado por ela. Acontece algumas vezes no outra pessoa assinar. Pode isso? Pode. Pode isso. Um exemplo que é clássico, prédios onde a gente tem, como é que fala? Porteiro. O próprio local, até a própria lei, quando a gente vai tratar de citação, ela estabelece isso, que locais onde tem porteiro, o porteiro pode até se recusar? Pode se recusar, né? Desde que tenha a pessoa, ele informa que está se recusando e tal, não tem nenhum problema. Mas se o porteiro assinar, não tem nenhum problema. Você vai pegar, por exemplo, uma empresa, você vai querer que o gerente, você vai lá na Exup, você quer que o Luiz, o dono da Exup, que vai receber, às vezes não está lá, às vezes vai receber uma secretária, às vezes vai receber uma pessoa que está ali dentro, que tem um segurança, alguém que tem essa competência para isso. O fato da pessoa não receber em si a notificação, não ser a pessoa em si, não é um motivo para poder exonerar essa questão não, viu, gente? Beleza. Voltando aqui o raciocínio, continuando aqui o que a gente estava tratando. Vamos lá. Tá tudo tranquilo, pessoal? Estão conseguindo entender? Dá um oizinho aí. Ok, professor. Ok, só para a gente saber. Bom, vamos lá. Viu aí as observações que eu coloquei aqui para vocês? Observação número 1. A consignação em pagamento de modo extrajudicial é facultativa. Então, eu sou obrigado a ir extrajudicialmente? Não. Não sou obrigado. Às vezes você pensa, nossa, isso aqui vai dar canseira demais, o cara é liso, o cara vai questionar o valor que eu estou depositando. Já entra judicialmente logo, é muito mais fácil, muito mais otimizado. Agora, você acha que o cara vai poder, você não está querendo pagar advogado, você acha que o cara já resolve isso de forma mais simples, você já joga lá para o banco. 2. Só é cabível quando o credor é certo, capaz e seu endereço for conhecido. Como é que eu vou tentar fazer um procedimento extrajudicial se eu não sei quem eu devo pagar? Se eu não sei se os primeiros capazes, aí você entra a questão de capacidade, lógico, de legitimidade. E se o cara não tem endereço, como que eu vou fazer isso extrajudicialmente? Eu não tenho que mandar uma cartinha? Vocês estão vendo? Eu não estou tendo que mandar uma cartinha para fazer. Mas no judicial não vai ter isso? Depende, eu vou te mostrar que há algumas variações nessa situação. Mas entendam o tanto que isso é relevante para essa fase extrajudicial. A fase extrajudicial, pessoal, a grande sacada dela que a gente tem
é essa, de você tentar otimizar, mas tem que ser uma pessoa, um credor certo, capaz, que a gente sabe o endereço. O cara só está se usando porque, não sei, por algum motivo o cara está querendo essa encrenca. Aí, mais à frente, o que eu coloquei aqui, ó, que a gente até já leu aqui, ó. Quais são as posturas que o credor pode ter? Quais que são as posturas? Ele, decorrido o prazo de 10 dias, do parágrafo primeiro, que são 10 dias, contado o retorno do aviso de recebimento, sem a manifestação de recusa, consideraria o devedor liberado da obrigação, ficando à disposição do credor a quantia depositada. Então, se o bonito não se manifesta falando, olha, eu não quero receber esse valor está errado, eu não concordo com esse valor e tal. Se ele não fizer isso dentro do prazo de 10 dias, o que vai acontecer? Beleza. Para o devedor, ele cumpriu a obrigação dele, ele não está devendo mais nada, e aí pode ir lá o credor sacar esse dinheiro. Morreu o assunto, eu não peguei uma quitação expressa do meu credor, mas eu peguei uma quitação dada pela lógica por eu ter feito a consignação em pagamento de modo extrajudicial, que não teve manifestação e até teve já até o saque por parte do credor. Vamos lá, parágrafo 3º. Com manifestação de recusa. Parágrafo 3º. Ocorrendo a recusa manifestada por escrito. Então, chega lá na prova, na Iron coloca, a recusa pode ser feita por meio de telefone ao gerente do banco. Aí o bonitão, pode ser, né? Nós estamos aí, videoconferência e tal, tá tudo fazendo online. Pode, gente? Não pode. Tem que ser manifestada por escrito. Por que tem que ser manifestada por escrito? Olha só a razão. Mais à frente, ó. Por escrito ao estabelecimento bancário, poderá ser proposta no prazo de um mês, né, dentro de um mês, a ação de consignação, instruindo-se inicial com a prova do depósito e da recusa. Porque quando você vai ingressar com uma ação judicial, depois de ter feito a parte extrajudicial, o que você tem que provar? Você tem que provar que você fez o depósito, e além de provar que você fez o depósito, você está fazendo o quê? Que houve a recusa. Você só está entrando judicialmente porque houve essa recusa. Então, você tem que se documentar nesses dois pontos. Volto a repetir, não é obrigatório você fazer o extrajudicial. Mas se você fizer o extrajudicial primeiro e ele não der certo, você tem que instruir com essas provas. Daron, eu sou obrigado a fazer dentro do prazo de um mês? Não, não obrigado a fazer dentro do prazo de um mês. Qual é a penalidade para isso? Eu perdi meu direito? Não, a única coisa que pode dificultar para você é que depois você vai ter que consignar esse valor, porque aí depois de um mês você vai ter que sacar esse dinheiro de volta. Você vai pegar o seu dinheiro que você depositou para entregar para a Natália, você vai pegar ele de volta. Você pega ele de volta, então você não consegue aproveitar aquela consignação já feita. A gente fala de um mês porque você acaba aproveitando. Olha, já está o valor depositado, juiz, já está o valor depositado nessa conta número tal, e a partir do momento que ele já está consignado nessa conta número tal, houve a recusa, já aproveita e manda ver. Se passou de um mês, você pode não aproveitar esse depósito. Aí o que vai acontecer? Vai ter que sacar esse valor, depois você tem que fazer um novo depósito, e aí depois para você entrar judicialmente. Então, assim, operacionalmente, é tiro no pé, que você vai ter que pagar taxas, né? Mas não tem essa obrigação, porque às vezes havia uma dúvida e até um medo, nossa, eu tenho só esse prazo de dias, de um mês, e eu tenho que fazer isso dentro de um mês, e até eu cometi até uma tecnia aqui que, preste atenção, mais uma vez que eu falei com vocês em juizado. Tá vendo que o parágrafo 3º ele fala um mês? Então, é um mês, não é contado em dias úteis, não são 30 dias. Né? Porque se a contagem fosse em dias, era dias úteis. 30 dias úteis é diferente de um mês. Então, é uma sacada que a gente tem que levar em consideração também. Vamos lá. Aí, ó, como eu coloco aqui a observação que eu coloquei aqui para vocês. Ó, o prazo de um mês não é peremptório. Ou seja, se eu perdi esse prazo de um mês, morreu o meu direito de ação de forma alguma. Eu não perdi meu direito de ação de forma alguma. Eu ainda tenho o direito de ingressar com a ação de consignação. Tanto que eu falei, eu não precisava nem de usar, eu não ia precisar nem de usar a consignação em pagamento numa situação dessa extrajudicial. Eu faço o que eu quero, entendeu? A dinâmica daí. E aí fala assim, ó, porém, se a ação
se a ação for protocolizada após esse prazo de um mês, o depósito perderá sua eficácia, podendo ser livremente sacado pelo devedor. Aí, ó, parágrafo 4º desse artigo. Não proposta a ação no prazo, parágrafo 3º, ficará sem efeito o depósito, podendo levantá-lo o depositante. Então, eu, Nairon, que consignei pagamento de forma extrajudicial, a Natália se recusou. A partir do momento que a Natália se recusou, passou de um mês da recusa dela e eu não ingressei com a ação, passou de um mês e eu não ingressei com a ação, eu já posso sacar o dinheiro de volta. Aquele depósito feito, ele já não me valerá para quando eu ingressar judicialmente. Então, você só entra no prazo de um mês se você quiser aproveitar esse depósito. Seguindo em frente. Como que eu faço agora o procedimento judicial? Vou beber uma aguinha aqui, que fala muito. Como que a gente faz o procedimento judicial? Então, tentei extrajudicialmente, não deu certo, ou até mesmo nem tentei extrajudicialmente. Para mim, não vem ao caso. Olha só, petição inicial. Petição inicial igualzinha, a gente já está acostumado, gente. Igualzinha dos requisitos do 319, 320. Aquela questão, competência, o Jupafafu pede val pro áudio, que eu brinco com vocês, né? Juiz, partes, fatos, fundamentos, pedidos, valor da causa. E além disso tudo, nós temos o quê? Alguns requisitos específicos dessa ação, que está lá no artigo 542. Olha só o que o 542 trata. Ó. Na petição inicial, o autor requererá 1. O depósito da quantia ou da coisa devida a ser efetivado no prazo de 5 dias contados do deferimento, ressalvada a hipótese do artigo 569, parágrafo 3º. Então, se eu não ingressei judicialmente, se eu não ingressei extrajudicialmente, não ingressei, e eu perdi o prazo de um mês para poder, a partir da negativa, o que acontece? Além de fazer todos os meus pedidos, eu ainda vou pedir para o juiz, olha, eu quero pedir a possibilidade de eu fazer o depósito esse depósito, né, consignar em pagamento judicialmente desse valor. E aí, com essa autorização do juiz é que eu faço isso. 2. A citação do réu para levantar o depósito ou oferecer contestação. Aí, parágrafo 1. Não realizado o depósito no prazo do inciso 1º, o processo será extinto sem resolução do mérito. Então, se o juiz o juiz concedeu lá para você esse depósito, né? E você não fizer esse depósito no prazo de 5 dias, e aqui nós temos um prazo processual, 5 dias úteis. A contar desse deferimento, se você não fizer isso, o que vai acontecer? Nesse caso, vai ser extinta sem resolução do mérito. Ou seja, olha só o raciocínio do juiz. Você entrou judicialmente me pedindo para depositar um valor. Eu defiro você depositar o valor para você ficar livre disso. Eu deferi e pedi para você fazer. Você vai e não deposita, o que acontece? Eu vou extinguir a ação. Você está brincando de justiça. Então, é a penalidade que a gente vai ter nessas situações. Vamos lá. Quando a gente tem prestações vincendas, né? Prestações que se repetem, prestações de trato sucessivo, que se repetem mensalmente. Então, olha só o que 551 fala. Tratando-se de prestações sucessivas, consignada uma delas pode o devedor continuar a depositar no mesmo processo e sem mais formalidades as que forem vencendo, desde que o faça em até 5 dias contados da data do respectivo vencimento. Então, por que é isso? Imagina que eu tenho um contrato com a Natália que eu vou ter que pagar ela, todo mês eu tenho que pagar R$1.000 para ela. E a Natália está se recusando a receber esse mês. Se ela está recusando a receber esse mês, possivelmente mês que vem ela também vai se recusar. Já pensou se eu tenho que entrar com uma ação agora, nesse mês? Vou ter que entrar com uma ação mês que vem, outra ação mês que vem, outra ação mês que vem. Não rola, né? Então, por isso, você entra com essa ação, o juiz deferiu a primeira, a partir do momento que o juiz deferiu a primeira, todo mês você já pode fazer isso. É muito comum, gente, vou voltar aqui para mim, é muito comum esse tipo de procedimento, o pessoal utiliza muito esse tipo de procedimento quando a gente está com, já ouviu falar aquelas ações de revisional de carro? Eles sempre falam revisional de carro com consignatória. Você faz o pedido para consignar o pagamento.
Ah, eu não concordo com o valor aqui da minha prestação do meu carro. Ah, é? Você não concorda? Beleza. Então, o que o juiz vira e fala? Antigamente, o juiz fala assim, não, deposita o que você quer, que você acha que é justo. Ah, não, minha prestação é 1.000, eu acho que justo é pagar 200. Então, antigamente, eles permitiam isso. Hoje, você acha que não é justo? Então, deposita os 1.000. Deposita os 1.000, porque se ao final eu ver que você tem razão, eu vou fazer o quê? Vou te devolver os valores, a diferença. Se eu ver que você não tem razão, eu vou converto esse valor em penhora e já entrego direto para o banco. Então, já pensou se todo mês eu tivesse que entrar com uma nova ação, multiplicidade de ações que iam ter nessa situação? Então, para evitar isso, maiores problemas, a partir do momento que você fez, todo mês você vai depositando judicialmente. Faz esse depósito e junta no processo, lá demonstrando, olha, eu quitei a desse mês. Olha, eu quitei esse mês. Só junta uma petiçãozinha bem simples, interlocutória, só falando assim, ó, Nairon vem por meio do seu advogado requerer a juntada do comprovante de depósito referente depósito judicial conforme vinculado ao mês de fevereiro. Só isso. Depositou e junta o comprovante que fez o depósito para demonstrar que você está adimplente com a sua com a sua prestação. Beleza? Vamos voltar aqui então. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu voltar aqui. Compartilhar aqui para vocês mais uma vez. Olha lá. Beleza. Fiz isso. Protocolizei a minha petição, tendo requisito administrativo ou não, feito de forma extrajudicial ou não. Fiz, beleza, o juiz vai, citou o réu foi citado agora para poder se defender. E aí o réu ele pode ter ele pode alegar algumas coisas. O que o réu vai poder alegar? Primeiro, o 544 que ele fala, não houve recusa ou mora em receber a quantia ou coisa devida. O réu fala assim, não estou entendendo. Eu sempre quis receber, aliás, eu amo receber dinheiro, eu não estou discutindo o valor, não sei por que esse cara veio aqui. A carta de quitação está até pronta aqui. Por que o bonito está fazendo isso? Então, ele pode exigir isso. E vocês vão entender o porquê que ele tem que se justificar. Por que ele tem que comprovar essa situação? Daqui a pouco vocês vão ver. Porque senão ele vai sofrer penalidades. Que foi justa a recusa. Foi justa a recusa. Olha, eu estou recusando porque o Everton vira e falou assim, olha, eu combinei com o Nairon que ele ia me dar um cachorro, um pincher. E o Nairon veio aqui me entregar um Rottweiler. É justa a minha recusa. Eu não posso aceitar algo diferente do que a gente combinou. 3. O depósito não se efetuou no prazo ou no lugar do pagamento. Eu tinha combinado um pagamento em tal lugar e esse pagamento não foi feito em tal lugar. Por isso que eu não dei a carta de quitação. Logicamente. Como que eu vou dar a carta de quitação se eu não recebi da forma que foi combinada no contrato? Não foi no prazo que eu combinei? Por quê? É muito comum, gente, as pessoas passou o prazo, aí a pessoa, não recebe aqui. Aí eu falo assim, não, eu só recebo se você pagar juros e multa. No nosso contrato não tem juros e multa? Tem. Não vou pagar não, nós somos amigos, foi só um dia, 2 dias. Não, eu não vou receber isso. Ou você me paga com juros e multa, ou melhor, você nem me pagar. Tá vendo como é que é essa questão? Ou que também leva a minha situação que o depósito não é integral. Ele vira para mim e fala que eu estou achando que tem que pagar 1.000, na verdade a Natália acha, não, aqui nesse caso aqui, não paga 1.000 não, tem que pagar 1.500. Então, o réu, ele tem que se resguardar, o réu, ele tem que comprovar essa questão, o porquê que ele recusou, para demonstrar que a culpa não foi dele, mas sim da outra parte, sim de quem está ingressando com a ação. E aí, olha que o parágrafo 1 que ele fala, que é um ponto que vocês já viram em outras situações. No caso, o inciso 4º, que o depósito não é integral, a alegação somente será admissível se o réu indicar o montante que entende que é devido. Então, se a Natália fala assim, olha, o Nairon
falando que está querendo me pagar R$ 1.000, mas eu não concordo, que o valor não está integral, ponto. Sabe falar isso? O juiz fala assim, tá, mas o que é um integral para você? Ela tem que comprovar, ela tem que trazer a história, ela tem que trazer a memória do cálculo, ela tem que demonstrar o porquê que ela acha que ali não é o valor correto. Porque nessa ação, o juiz vai julgar quem tem a razão. Olha só como que essa ação ela pode ser um tanto quanto até mesmo perigosa. Às vezes você está querendo, o cara está se recusando a pagar do jeito que você quer, ou a receber do jeito que você quer, a pessoa vai e ingressa com a ação de consignação, vai ser trazido nos autos essa discussão sobre o valor, e o juiz vai analisar e vai ver quem está falando a verdade, quem está falando, quem está utilizando da forma correta o poder judiciário. Então, olha o tanto que isso é perigoso e pode gerar repercussões para vocês mais à frente. Vamos continuando. Olha o 545. Alegada a insuficiência do depósito, é lícito ao autor complementá-lo em 10 dias, salvo se corresponder à prestação cujo inadimplemento acarrete a rescisão do contrato. Então, imagine só a seguinte situação. Imagine a seguinte situação. Eu viro e falo para a Natália, estou pagando os R$ 1.000 aqui, Natália. A Natália vira e alega que não é R$ 1.000, é 1.200, Nairon, você está equivocado. E eu, puxa, realmente é 1.200. O que ela falou? Então, eu, Nairon, posso ir lá no prazo de 10 dias complementar. Não tem nenhum problema. Não tem nenhum tipo de problema. Agora, pode ser que eu queira litigar, pode ser que eu não concorde. E aí, a hora que parar primeiro, ele fala, no caso do CAPT, poderá o réu levantar desde logo a quantia ou coisa depositada com a consequente liberação parcial do autor, prosseguindo o processo contra a parcela controvertida. Então, vamos lá. Eu depositei 1.000. A Natália comprova que é 1.200. Eu não vou complementar. O que o juiz, então, vai falar? Natália, deixa eu te falar o seguinte. Você está liberado para você esses R$ 1.000. Não vou ficar brigando, não. Porque o Nairon entende que tem que pagar R$ 1.000, você entende que é 1.200, mas pelo menos em 1.000 vocês não estão brigando. Só R$ 200 que é a parte controversa, que é a parte controvertida. Então, nessa diferença de R$ 200, nós vamos continuar o processo. Nós vamos ver quem tem razão. Se é você que está cobrando 200 ou sou eu que não está querendo pagar os 200. Agora, os R$ 1.000 que já está depositado, você já pode sacar. Eu já vou expedir alvará para você sacar. Lembro de falar, o alvará é aquela ordem judicial, como se fosse um documento, como se fosse um cheque, que o juiz expede, falando, eu, juiz tal, libero a Natália, tal, por meio de seu advogado, CPF, tal, o saque de quantias no valor de tanto, e suas atualizações que estão depositadas na conta bancária judicial, número tal, referente ao processo de ação de consignação de pagamento. Mais ou menos assim, esse alvará. Ela pega esse alvará, vai lá no banco e saca esse valor. Claro, aí tem uns bancos que tem uns procedimentos um pouco mais delongados, ou são mais fáceis, mas é dessa forma que recebe esse valor, quando tem esse depósito judicial. Olha só o parágrafo 2º, o que ele traz para a gente. Que eu coloquei a observação aí do título executivo judicial. A sentença que concluir pela insuficiência do depósito determinará, sempre que possível, o montante devido e valerá como título executivo, facultando ao credor promover-lhe o cumprimento nos mesmos autos após a liquidação, se necessária. O que eu quero dizer com isso? Vocês estudaram execução, cumprimento de sentença. Pensa, o juiz vira e vê que eu e a Natália estamos brigando por conta dos R$ 200. Como nós estamos brigando por conta dos R$ 200, o que vai acontecer? Está brigando por conta dos R$ 200? Beleza. A partir do momento que você está brigando por conta desses R$ 200, eu vou analisar o caso, vou ver se por acaso eu vou ver o que dá certo, o que não dá certo. E a partir daí, o que eu vou fazer? A partir daí, eu vou levar em consideração se você está correto ou não, vou dar uma sentença. A partir do momento que eu concedi a sentença, que eu sentenciei nesses autos, o que vai acontecer? A
partir do momento que eu sentenciei, eu vou ter um título executivo judicial. E o juiz, sempre que possível, ele já vai estabelecer qual que é o valor que a pessoa deve pagar. Então, ele vai estabelecer qual que é o valor que deve pagar, título executivo judicial, pronto, matou. O que você vai fazer? Título executivo judicial, qual que é a forma de você cobrar? Por meio de cumprimento de sentença. Cumprimento de sentença. Artigo 523 e seguintes. Cumprimento de sentença por quantia certa, se for nessa situação. Ou de entregar coisa conforme os seguintes lá, 537, por aí. Então, vocês estão vendo como que é a dinâmica? Vocês estão vendo que o que você aprendeu lá atrás serve para agora? A Suzana mandou uma pergunta aqui para mim. Professor, eu não entendi essa última parte. Se a parte não concorda com o valor de R$ 1.000 e não tiver condições de pagar essa prestação, como que ela deverá agir? Explica melhor, Suzana, abre aí o áudio e explica melhor para mim qual que é o artigo que você está fazendo referência. Eu estava falando antes das prestações sucessivas e aí Sim. você tinha dado o exemplo de que a pessoa pagou 1.000. Eu acho que eu entendi errado. Você tinha falado que a pessoa tinha pagado 1.000, mas ela queria ter pago 200, um trem assim. Porque quando eu estava no MPJ, eu tive que mexer com uma ação dessa. Só que a gente estava a favor do que estava pagando, né? E ele estava entrando em ação de consignação junto com a revisão de contrato com o banco. Não entendi. E ele queria pagar as parcelas. Só que o banco estava pedindo um valor da parcela que a pessoa não tinha condições e ela estava querendo que fizesse o cálculo porque falou que o juro estava abusivo. Só que até ela conseguir a ação de revisão contratual, ela teria que estar depositando a parcela. Só que como que ela deveria agir? Porque ela não tinha o valor que precisava para depositar a parcela. Deixa eu explicar isso para vocês. Isso é uma dúvida e deixa eu só arrumar aqui um negócio aqui da minha bateria, senão vai acabar. O que vai acontecer, pessoal? Isso aí é um reflexo para evitar a má-fé. Antigamente, era muito comum os juízes falassem, olha, nas ações revisionais, estou falando na questão da ação revisional que você está fazendo a consignação em pagamento, que eles combinavam as duas. Você pode depositar o que você quer e depois a gente vê o que vira. Só que aí os bonitões começaram a utilizar isso de má-fé. O cara fazia o financiamento do banco num dia, ele sabe que a pessoa não pergunta quanto que vai ficar o valor final, não. Eu estou financiando R$ 1.000 aqui, eu financiando meu carro. Comprei um carro agora e o valor da prestação é quanto? Dá R$ 500. R$ 500 está dando dentro do meu padrão. Aí R$ 500 por trocentos anos. Quando chegava no final, o valor do carro dava 2, 3 carros. E aí a pessoa começou a ingressar judicialmente. Quando a pessoa ingressava judicialmente, ela falou assim, eu fiz uns cálculos aqui e eu vi que isso está abusivo. O valor da prestação não deveria ser R$ 500, o valor da prestação deveria ser 400. E o juiz fala assim, não, beleza, então paga só os 400, depois a gente vê. Beleza, estava indo muito bem. Aí os bonitões começaram a falar assim, se o juiz está concedendo eu pagar menos judicialmente, e aí você jogava a bomba para a mão do banco. Por quê? O banco, esse valor estava sendo litigado, o juiz não liberava esse valor para ele. Então, o banco falou assim, ainda posso correr o perigo de levar uma pungada nesse processo, levar um prejuízo nesse processo. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer um acordo, vou ver se a gente resolve isso, tem que ficar esperto. E aí o pessoal começou a fazer o seguinte, se 400 aceitou, vou ofertar na próxima ação 300. Aí do outro, 200. Já chegou a situação de gente chegar no meu escritório comentando de casos que se ele multiplicasse o número de prestações com o valor que ele estava depositando mensalmente, não dava nem o valor que ele tinha pego emprestado. Por quê? Porque estava jogando de má fé. Aí o que o Poder Judiciário hoje ele estabelece? Você está querendo depois fazer essa consignação em pagamento? Você pode fazer essa consignação em pagamento nessas ações revisionais. Você pode fazer em valor inferior, porque igual você falou aí, eu não tenho condições de pagar. Já começa mal, porque na hora que você assinou o contrato, você tinha condições. Agora você está falando que não tem? Então tá bom, é opção sua. Só que nesse caso, você pode pagar menos? Pode. Só que seu nome pode ir com o SPC, seu nome pode ser protestado e pode ter busca e apreensão do carro. Porque esse depósito em valor inferior, ele acaba que não te resguarda sobre a questão da mora.
Entendeu? É um novo posicionamento que o Poder Judiciário começou a adotar nesse tipo de ações revisionais que são culminadas com essa consignação, com esse pedido consignatório. Então, a partir daí, nesses casos em específicos, eles começaram a tomar esse cuidado. Para evitar o quê? Má-fé. Porque aí o cara tava, tipo, tinha um financiamento de um carro de R$ 500, o bonitão lá virava assim, não, excelência, eu acho que eu fiz aqui uns cálculos, aqui os juros, é R$ 100 por mês que eu tenho que pagar. Aí ele começava a pagar R$ 100. R$ 100, R$ 100. Chegar no final, o juiz fala assim, não, realmente, o valor que você tem que pagar é R$ 500. E aí? Então, você movimentou a máquina judiciária, você fez tudo para poder somente criar um mecanismo que você não tem que pagar de imediato. Então, para evitar essas aventuras jurídicas, então, você quer questionar o valor? Você acha que o valor está muito alto? Que os juros estão exorbitantes? Então, entenda, você deposita judicial. Porque depois, se eu ver que você tem razão, eu vou te entregar o valor seu, que é da diferença que você tem razão. Entendeu? Acontece muito isso, gente. Vocês não têm noção o tanto que acontece. Por quê? Deixa eu contar uma outra malandragem. Tem muito advogado que eles fazem isso de malandragem. Vende a aventura jurídica. Você chega para uma pessoa humilde, a pessoa está pagando R$ 500 de prestação. Você fala assim, olha, você pode pagar R$ 100 nesse seu carro. O cara não vai querer fazer isso? Vai. Só que aí, na hora que aí sabe o que o advogado fala? Ah, olha, então, por um ano, o valor que você ia pagar na prestação do carro, a diferença que eu consegui reduzir, você vai pagar para mim. Eu não vou cobrar honorários iniciais, não. Você vai pagar para mim. Então, era 500. Eu consegui consignar 100, porque o juiz é autorizado. Você pode consignar 100. A pessoa é leiga, fala assim, ó, o juiz concedeu. Tá super legal. O processo vai enrolar mesmo. Aí, junta um mês o cara pagando 100 para o juiz, 100 depósito judicial para o banco e os outros 400 pagando para o advogado. Depois que paga esse um ano, passa esse um ano, o que o advogado fazia? Deixava de atender o cliente, não dava atenção para ele, o cliente ficava putaço com o advogado. O que ele fazia? Mudava de advogado. O advogado entregava a causa, que era uma bomba, para um terceiro, que ia pegar essa causa. Um recém-formado, que estava louco para pegar uma causa, e na hora do vamos ver, não ia vingar nada. E ainda, o cara ainda ter que pagar o valor que está atrasado, os juros, tudo. E ferra tudo a vida da pessoa. Então, toma muito cuidado. É muita ilusão. Ação revisional, quando eu estava no TJ, muitas vezes as pessoas falavam assim, o juros está abusivo e tal. Existe um entendimento do STJ que os juros dessas questões de financiamento de carro e tal, os juros tem que ser, na hora de aplicação, tem que ser os juros de mercado. Quem dá os juros de mercado? O Banco Central. Aí era muito comum você ver o contrato, os juros do financiamento, 3,50. Os juros do mercado, naquele mês que foi feita a contratação, estava 5. Ou seja, os juros de mercado era maior do que os juros contratados. E o cara entrando com ação para revisionar. E existia também uma tese que eles utilizavam, porque antigamente a Constituição falava que os juros mensais não poderiam passar de 1% ao mês, enfim, isso aí foi derrubado, foi tirado da Constituição. Então, assim, eu falo tranquilamente para vocês, a maioria das ações revisionais de carro são aventuras jurídicas. Nélio, por que o pessoal ainda entra? Uma simples razão. Porque o banco, como está sendo um litígio desse valor, o que acontece? O banco, eles trabalham da seguinte forma. Olha só como é que o banco trabalha. O banco ele chega e fala assim, olha, esse ano nós vamos gastar R$ 1 milhão com ações judiciais. E ele vai negociando. Chegou lá em dezembro, o banco vira e fala assim, olha, a gente só gastou 600 mil. Vamos queimar essa diferença? Aí ele começa a fazer acordo com as pessoas. Porque para o banco é melhor ele queimar, fazer um acordo com as pessoas, do que ele ficar com uma ação que vai que dá uma louca num juiz aí, condena ele, vai que um advogado dele perde um prazo, um juiz condena alguma coisa. Você está entendendo? Então, muito mais fácil para o juiz, nesse caso, tratar dessa forma. O banco tratar dessa forma. A maioria desses casos de revisional de contratos é aventura jurídica. O que você vê que realmente há abusividade é quando a pessoa fica inadimplente. Quando a pessoa fica inadimplente, deixou de pagar uma prestação, aí geralmente os juros que caem ali, nossa, aí são juros realmente muito abusivos, muito extorsivos.
Então é juros sobre juros e muitas vezes eles fazem de forma sacana. Aí sim, aí é uma tese boa. Aí tem, eles cobram multa, capitalização. Inadimplemento, aí você pode brincar, tem muita tese. O STJ tem várias teses sobre isso. Agora, quando você está querendo revisionar só as cláusulas, na maioria das vezes as pessoas que entram é só mesmo para essa aventura. E ainda tem um outro ponto que eu também não contei para vocês. Tem uns bastidores que tem muitos escritórios aí famosos, que não, a gente só trabalha com isso. Por quê? O escritório tem parceria com o próprio banco. Então, os advogados do escritório têm parceria com o advogado do banco, e aí eles meio que combinam, não, vamos fazer um acordo aqui que fica bom para todo mundo. Eu ainda movimento aqui, eu, advogado do banco, eu ainda vou ter causas para eu poder advogar, e você também vai ter causas que você vai estar ganhando. E a gente meio que faz umas negociações aqui. Então, infelizmente, tem muito disso. Então, não se iludam, não deixem as pessoas se iludirem. Beleza, Suzana? Deu para clarear aí a mente? Deu para entender agora? Dá o feedback aí. Deu? Tá tudo Deu, certo. né? Beleza, então. Vamos continuando aqui, pessoal. Mais alguma observação? Alguém tá conseguindo compreender? Está com alguma dúvida? Estou vendo aqui, a maioria não colocou a carinha no sol, né? Só estou vendo aqui só o Everton, a Nájila e a Natália, o resto está todo mundo com cara de sono. Então, qualquer dúvida, estou aqui, pessoal. Vamos continuar aqui, compartilhar a tela novamente. Vamos lá. Vamos. Então, beleza. O juiz pegou a ação de consignação e aí ele vira e fala o seguinte: olha, o Nairon tá querendo pagar 1.000 e a Natália tá achando que só tem que pagar o valor ele tem que falar 1.200. Então tá tendo essa briga aqui. No final, o juiz vira e fala assim: realmente, o Nairon tá correto. É só 1.000. Natália tá querendo ganhar dinheiro de graça aqui em cima dele. Má fé dessa menina. Aí o que o juiz vai fazer? Olha o que o artigo 546 fala. Julgado procedente o pedido, o juiz declarará extinta a obrigação. Então, o Nairon não está devendo mais Natália. Está declarado que o Nairon não deve. Eu peguei uma quitação da Natália? Não peguei a quitação da Natália. Mas o juiz está me dando a quitação. Declarará extinta a obrigação e condenará o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Proceder-se-á do mesmo modo se o credor receber e der a quitação. Então, você está vendo aí a situação? Por que é importante? Por que é interessante ficar atento? Porque se eu ficar me negando a pagar, pode correr o perigo do quê? A receber? Pode correr o perigo do quê? Pode correr o perigo do cara conseguir judicialmente demonstrar que ele estava correto e eu ainda vou ter que pagar. Vou ter que receber o que eu não queria, o valor a menor que eu não estava querendo, e ainda eu vou ter o quê? Que ainda pagar custas e honorários advocatícios. Por quê que tem que pagar honorários advocatícios? Porque você fez ter que movimentar a máquina judiciária. Você poderia ter recebido isso de boa? Poderia. Você recebeu isso de boa? Não. Então, a partir desse momento, houve esse problema. A partir desse momento, houve essa questão que gera essa possibilidade de criar essa penalidade para essa pessoa que deu causa. Olha só, da mesma forma que se for o contrário, da mesma forma que se a Natália conseguir comprovar que eu estou errado, eu que vou ser a parte sucumbente na ação, né? Então eu que vou ter que pagar custas, eu vou ter que pagar custas, vou pagar honorários advocatícios, e a Natália vai poder fazer o quê? O cumprimento de sentença naqueles R$200. Ou eu pago espontaneamente, ou ela vai fazer o cumprimento de sentença. Aí ela, o que ela vai fazer? Faz aquele pedido que tem lá do artigo 523. Faz o pedido, demonstrando a memória dos cálculos que eu tenho que pagar, aí eu vou ter o prazo de 15 dias para poder pagar. Você viu que eu tive a oportunidade de pagar lá na frente, sem maiores penalidades, e eu não fiz isso. Agora, o que vai acontecer? Se eu estiver aqui, vai ter todas essas penalidades que a gente que a lei vai colocar aí pra gente. Vamos seguindo em frente. Primeiro eu falei quando não quer receber. Não quer receber é uma coisa. Agora, eu tenho dúvida a quem eu devo pagar.
Eu não sei contra quem pagar. E o que o código também estabelece? Estabelece isso. Olha lá o artigo 547. Se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimadamente receber o pagamento, o autor requererá o depósito e a citação dos possíveis titulares do crédito para provar o seu direito. Já deu para vocês perceberem que é por conta disso que a gente não pode fazer de forma extrajudicial. Já pensou se eu mando cartinha para... Eu tenho dúvida de quem vai receber. Aí eu mando cartinha, quem recebeu a cartinha primeiro, corre lá no banco e saca o dinheiro. Tá vendo como que eu sempre falo, o código é muito lógico. Se você tiver um pouquinho de lógica, você vai compreender. Agora, se eu tenho dúvida quem eu vou pagar, é o famoso, eu estou depositando em juízo, eles que lutem para provar para o juiz que eles que são as pessoas que devem receber. Isso aí já não é problema meu. Eu fiz o pagamento, pronto, e ó, se virem para lá. Tá entendendo a situação? Você está se exonerando, não vai ter mais a ocorrência de multa, não vai a ocorrência de mora, porém, eu me liberei. E olha só o procedimento, está lá no 548. No caso do artigo 547, que é essa questão quando a gente tem dúvida sobre quem deve receber, não comparecendo pretendente algum, converter-se-á o depósito em arrecadação de coisas vagas. Então, pensa. Eu não sei, algumas vezes, tem algumas situações que eu acho que são umas 2, 3 pessoas que estão litigando. Eu não sei se é a Natália ou se é a Nájila que deve receber. Agora, pode ter situação que eu nem sei para quem pagar. Eu não sei onde que as pessoas estão para pagar. Eu não estou querendo ter, eu tenho um contrato com a Natália, não tenho mais o telefone da Natália, não sei onde a Natália está. E é aquele negócio, não sei onde que ela está, morreu a dívida. Morreu não, galera, você tem uma obrigação. Você vai ter que pagar. Que vai que ela aparece e depois ela vai requerer. Se ela aparecer e requerer, ela pode requerer com juros e multa? Pode. Mas eu não sabia, eu não tinha como te pagar, coração. Você não me mandou um boleto, você não me mandou uma conta, você não... Não quero saber. Você tinha mecanismos jurídicos para poder se resguardar, você tinha mecanismos jurídicos para poder se retirar o seu da reta. E se você não fez, paciência. Tá vendo o raciocínio lógico disso? Agora, se vai lá, mandou intimar as pessoas, ou a Natália, a Nájila sumiram no mundo, não sei o que aconteceu dessas meninas, o juiz teve que fazer o quê? Tinha um endereço? Nem tinha endereço, teve que fazer citação por edital. Pode fazer citação por edital? Pode. Citação por edital. Não achei o endereço delas. Fiz tudo para poder achar. A parte vai ser excluída, né? Quem está depositando vai ser liberado. E esse valor pode ser colocado com a arrecadação de coisas vagas. Aí você lembra lá no Código Civil, quando tem aquelas questões dos achados, que aí tem um procedimento, os achados, que vai intimar para ver se por edital, para ver se tem alguém que tem interesse. Se essa pessoa não tiver interesse, vai ser remetido para o município. Então, assim, aquele procedimento. Por quê? Eu fiz a minha parte, eu paguei. Agora, se eu não achou a pessoa, se eu não sei quem que deve pagar, ninguém se manifestou nesse processo, a minha parte eu fiz. Eu não tenho mais nenhum vínculo obrigacional. Tá vendo? Aí até eu coloco aí para vocês lerem depois, lá com calma, o artigo 233 ao 237 do Código Civil, que trata sobre essa questão da descoberta, que é exatamente isso. E depois, 2, comparecendo apenas um, o juiz decidirá de plano. Então, tem várias pessoas, aparece só um. Juiz, olha, com o argumento que está aqui, se apareceu só um, tenho dúvida, se apareceu só um, então eu vou decidir com que o argumento que tiver aqui, eu decido quem tem razão ou não. Beleza? Comparecendo mais de um, o juiz declarará efetuado o depósito, extinta a obrigação, continuando o processo a correr unicamente dos presuntivos credores, observado o procedimento comum. Então, olha só, fiz o depósito, compareceu um monte de gente, chegou um monte de gente. Aí o que o juiz vai fazer? Bom, ninguém questionou o valor, né? Porque se tiver questionado o valor, a gente vai discutir o valor. Ninguém questionou o valor, aqui a discussão está sendo sobre quem deve receber, então libero o Nairon. O Nairon não tem mais
nessa relação, e aqui essa ação aqui, que era de consignação e pagamento, ela vai ser convertida para o rito do procedimento comum. Para quê? Natália, você que traga suas melhores provas para comprovar que é o direito de receber esse dinheiro do Nairon é seu. Nájila, você que traga as suas melhores provas para comprovar que o direito é seu. Vocês que lutem para convencer o juiz que eu devo liberar o dinheiro para A ou para B, ou metade para A, metade para B, ou 30% para A, 70% para B. Vocês que lutem. Deu para visualizar isso, pessoal? Deixa eu ver se tem mais algum slide. Não tem mais nenhum slide. Deixa eu voltar aqui, então, para o nosso slide. Então, pessoal, a ação de consignação de pagamento, ela se trata dessa forma. Ela, na prática, gente, ela é muito eficaz. Ela é muito utilizada. O advogado, no dia a dia, a gente, corriqueiramente, a gente utiliza muito esse tipo de metodologia, esse tipo de ação. Então, assim, igual eu falei para vocês, eu vou estar sempre, eu ainda não decidi qual vai ser a da semana que vem, mas eu sempre estou tentando trazer ações que vão ser extremamente relevantes para a vida de vocês. Não adianta ficar com a açãozinha que vocês só vão ver aqui na aula, não vai adiantar porra nenhuma para a vida de vocês. Até mesmo porque, se for pensar, daqui a uns dias vocês já estão aí nos frontes de batalha advogando. Então, tem que saber o que é mesmo eficaz. Ficou alguma dúvida, pessoal? Então, agora eu abro aí para vocês. Deixa eu ver aqui. Deixa eu olhar aqui, Kátia, qual que é o artigo, porque eu estou sem. Peraí. É do inciso 3º, de qual artigo? Coloca aí para mim. Do último artigo aí. O 547. Só pegar aqui, porque eu leio novamente para a gente debater. Olha só, 547. Se ocorrer dúvidas sobre quem deve legitimamente receber o pagamento, o autor requererá o depósito e a citação dos possíveis titulares e provar seu crédito. Vamos lá, deixa eu ver aqui. As custas honorárias do inciso 3º só serão pagos... O artigo 548. 500 e? Eu falei errado. 48 do último. Tá. Com parecendo mais de um, o juiz declarar efetuado o depósito e extinta a obrigação de continuando. Pois é engraçado porque, assim, a gente tem algumas discussões doutrinárias em relação a isso. Porque, de um lado, eu não tinha como pagar, né? Eu não tinha como pagar e os outros estão nessa dúvida de quem... se eu for pagar eu não falei para vocês, se eu pago para um, eu posso pagar errado, vou ter que pagar em dobro, né? Em mal pagador, paga 2 vezes. E aí, igual você fala, numa situação dessa aqui, ó, com parecendo mais de um, o juiz vai declarar efetuado o pagamento e o depósito e vai estar extinto. Beleza. Nessa situação, eu vejo que o juiz, em geral, alguns condenam porque acha que você poderia ter se eximido isso anteriormente, mas eu considero que a teoria que mais é aceita é que, nesse caso, não deve ser feito nenhum tipo de condenação, porque a pessoa não tinha como ela pagar, dada essa dúvida. Você está entendendo? Ela não deu sucumbência. Você tem que entender que, como a gente leva, a sucumbência é muito levada em consideração a causalidade. Quem deu causa? Eu fui obrigado a ir judicialmente porque um bonito não queria pagar, então eu não queria receber, então beleza, então quem tiver com a razão eu vou pagar. Agora, se houver uma divergência de valores aqui, nessa situação aqui eu entendo que aí pode ser que a condenação, porque aí além da dúvida de quem deve se pagar, há também dúvida de valor. Aí sim eu vejo que pode haver condenação em honorários. Beleza? Conseguiu visualizar? Professor, Só um pouquinho. A Suzana pediu para sair, beleza? Pode ir lá, Suzana, acho que saiu já. Você, Everton? Falou? Sim, professor. Eu, nessa situação, eu pediria, antes de ser excluído do polo ativo da ação, pediria para reservar o crédito lá referente às custas e aos honorários do próprio valor que eu depositei, não? Vamos para reserva. Pode ser, cara. Muitas vezes a gente pede isso judicialmente, mas aí depende muito do juiz, cara. É que nem quando que nem gratuidade de justiça. Muitas vezes a pessoa pede gratuidade de justiça e vai ganhar um valor. Aí que o cara vira e fala assim, não, mas beleza, ele vai ganhar um valor lá na frente, então
só posterga, só joga para frente. Então, eu não vou cobrar a sua gratuidade de justiça aqui agora, mas se você ganhar a ação, vai lá ganhar 10 mil, já cobra os 1.000 dele. Alguma coisa, se for parcial, né? Que senão, se ele ganhou a ação, ele não tem sucumbência, mas se for parcial, você vai ganhar um pouquinho. Muitas das vezes o juiz não concede. Então, assim, depende muito de cabeça. Nisso daí é muito de cabeça de juiz. Mas a estratégia é interessante. Você faz esse pedido e aí depende muito do que o juiz interpreta. Você vê que nesse ponto aqui a gente tem que fazer um compêndio, você tem que fazer um link com um procedimento comum, com um com o outro. Então não dá para você levar muito a ferro e fogo nisso daí, não. Beleza, pessoal? Quem mais aí? Alguma outra dúvida? Tô vendo aqui o pessoal. Ó, vou ler aqui os presentes só para eu poder ver aí. Se vocês querem coisa, ó. Tô vendo aqui a Natália, a Nájila, a Lorena, a Isabela, Luciano, Isadora, Liliane, Cátia, Thiago, Graziele, Verônica, Gabriel, Marcele. Não sei se falei certo. Marcele ou Marceli. Esther, Thiago, a Dalila, Luciano, Cátia, Esther, a Laís. Tem mais aqui, mas eu não estou achando aqui. Bom, pessoal, tem alguma outra dúvida? Tá tudo tranquilo? Tranquilo, professor? Sim. Nairon, como que você faz para não ficar reiniciando a reunião toda hora? Tipo... Uma simples razão. Aqui a gente está pelo link da Exup. A Exup, ela contratou o Zoom. Por isso que agora vocês vão ver que está assim sempre sala. Você está vendo que não aparece meu nome. Está escrito Sala Virtual Exup. Aí os professores, a partir dessa semana, cada professor vai ter uma sala virtual. Por isso que eu demorei a entrar, porque eu tinha marcado numa outra sala e deu conflito. A Vanessa estava na outra sala. Então aqui é uma sala virtual que eu posso ficar o tempo que eu quiser e não cai. Entendi. Beleza? Tá bom. Então, pessoal, então é isso. Professor, perdão por interromper, a Dalila fez uma pergunta aí referente ao parágrafo 3º do 530. Não, parágrafo 4º do 500 e eu não tinha visto, realmente, obrigado. Deixa eu só achar aqui. 539, parágrafo 4º. Deixa eu achar aqui que eu vejo. Olha só. Quando a gente está falando do artigo 534, Dalila, a gente está tratando do depósito o quê? O extrajudicial. O que você faz no banco direto. Você não está indo no Poder Judiciário, você não está envolvendo o juiz. É uma opção sua ir no banco, depositar um valor e falar assim, Nairon, estou depositando R$1.000 aqui, vou mandar uma cartinha para o Nairon. Nairon, o dinheiro está nessa conta, vai lá e saca. Perfeito. Eu vou receber e eu vou ter o prazo de 10 dias para poder me manifestar. Se eu falar, não quero, não quero e tal, não quero, aí você vai ter um prazo de um mês para poder ingressar judicialmente. Só que aí o que acontece? Você não ingressa um mês. Por algum motivo você deixou passar esse prazo de um mês. Como você deixou de passar esse prazo de um mês, o que vai acontecer? Não proposta a ação no prazo do parágrafo 3º, ficará sem efeito o depósito. O depósito que você fez lá para mim, lá no banco, lá na Caixa Econômica Federal, ele torna sem efeito. O que acontece? Fala assim, olha, Dalila, você pode recolher esse dinheiro de volta. Você não tem como você aproveitar e indicar esse número de depósito no processo. Se você fizer até um mês, você pode entrar judicialmente e indicar para o juiz. Aliás, juiz, já fiz até extrajudicialmente e o Nairon se recusou a sacar. Esse é o número da conta e o que eu estou documentando. Passado de um mês, você não pode fazer isso. Você não pode aproveitar esse depósito, já estava sendo feito. Por isso que ele fala que, não proposta ação no prazo do parágrafo 3º, ficará sem efeito o depósito, podendo levantá-lo o depositante. Então, se você depositou esse dinheiro, eu manifestei que não quero, você demorou mais de um mês para ingressar com a ação, azar o seu. A partir do momento que você demorou mais de um mês para entrar com a ação, você pode rapar esse dinheiro, aí você vai ter que pedir para o juiz se depositar novamente. Entendeu? Entendeu aí? Tá. Os dois sistemamentos sobre ação monitória, ação consignação e pagamento estão mantidos. Sim. Como até um colega tinha perguntado, eu mandei para vocês. Por quê? Primeiro,
foram os fichamentos que foram na primeira semana que a gente estava naquele away que a gente não sabia o que ia fazer. Então, como não ia ter essa dinâmica tão de diálogo, a gente estava tentando se adequar, eu pedi essa atividade. Tem muitos colegas que fizeram. Se eu virar e falar assim, não, agora todo mundo está no Zoom, todo mundo é amigo, tudo perfeito e tal. Uma galera fez, e o bonito que levou de barriga e não fez, ele ia ser favorecido? Não, então todo mundo tem que fazer. Ainda vai entregar, aí o momento de entregar quando voltar, se a gente voltar, né? Mas quando voltar a gente vê como é que eu vou receber isso. Mas pode ser num caderno, eu não, igual eu tô falando, isso aí é para vocês. Isso aí é para vocês. Eu não vou ficar conferindo, seu fichamento ficou grande, isso é problema seu. Isso aí é para vocês, eu tô querendo para vocês aprenderem a fazer fichamento cada vez mais, e também para vocês verem, tanto que eu acredito vocês verem que quem estudou a matéria antes, o tanto ficou muito mais claro a minha explicação aqui hoje. Quem fez o fichamento antes, o tanto ficou mais claro. Então, é uma dica que eu sempre falo para vocês. Beleza, pessoal? Alguma outra dúvida? Alguma outra observação? Então, podem lá tomar o seu delicioso café da manhã para a próxima aula que vocês vão ter, né? Fiquem com Deus. Semana que vem, tá lá. Eu vou subir para eu vou levar isso para o YouTube, essa aula de hoje para o YouTube, e também vou subir esse PowerPoint lá para o Moodle daqui a pouco, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem, fiquem em casa e aí a gente se vê em breve. Tchau, professor. Valeu, professor. Até mais. Tchau, professor. Tchau, bom dia.